Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Estamos iniciando um novo mês, estamos iniciando uma nova série, administrando a vida como Cristo. Antes de entrarmos em nossa reflexão, eu quero primeiramente esclarecer o significado da palavra administração. Administrar é o ato de gerenciar ou governar recursos e pessoas. A administração, ela é realizada com o fim de se fazer o bom uso dos recursos materiais ou humanos que estão disponíveis. Tem o fim de levar um negócio, um empreendimento ou um projeto a alcançar o seu objetivo, cuidando para que os recursos sejam bem usados, sem que haja desperdícios dos mesmos. Então, uma boa administração é aquela que alcança os seus objetivos e não desperdiça os seus recursos materiais ou humanos. Este conceito de administração é o conceito bíblico da mordomia. Um mordomo é aquele que cuida da administração dos bens de seu senhor. A sua origem, a administração, a mordomia, está no termo grego oikonomia. E nós encontramos esta palavra, este termo, em alguns textos do Novo Testamento. Eu vou citar só dois como exemplo. Em Lucas, capítulo 12, versículo 42 ao versículo 48, você encontra esta palavra oikonomia, que se refere ao mordomo, ou aquele que administra. Você também encontra em Lucas, capítulo 16, do verso 2 ao 8. E existem outros textos também da Bíblia. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual, quanto no aspecto coletivo do ser humano. Assim, as nossas faculdades espirituais, intelectuais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Em suma, a vida que Deus nos deu, ela precisa ser vivida de forma que a glória de Deus, a santidade de Deus, se manifeste através de tudo que nós fazemos ou falamos. Tudo que temos e somos pertence a Deus e não a nós. Nós fomos criados por Deus e fomos criados para Ele, para manifestarmos a sua glória, para fazermos com que a sua santidade seja vista através do nosso agir, do nosso falar. Se não administramos bem a vida, nós falhamos em nossa tarefa de expressar a glória de Deus, através de tudo que Ele nos confiou. Por isso é que neste mês olharemos para Cristo e buscaremos em Cristo o modelo para administrarmos bem a vida. Desejamos administrar como Cristo o tempo, a oração, as finanças, o trabalho e os relacionamentos. Durante este mês, nós iremos olhar para Cristo e abordar cada um destes pontos. Iniciaremos então nossa reflexão
a partir da administração do tempo. E eu então te convido a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao 5. Você pode ler na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou você pode acompanhar na tela. Diz assim a palavra de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus tinha se retirado do templo em Jerusalém. E quando ele e seus discípulos então avistam um cego de nascença, os discípulos então perguntaram se aquele homem era cego devido aos seus pecados pessoais ou aos pecados que seus pais poderiam ter cometido. E esta pergunta dos discípulos surge porque naquele tempo era uma tradição que os filhos traziam sobre si a culpa dos pais. O sofrimento dos filhos era compreendido como um castigo aos pais. Então a pergunta, quem pecou, levanta a questão da retribuição divina. E isto se deve porque existia então uma compreensão errada da disciplina de Deus. E Jesus responde para eles que nem ele e nem os pais pecaram, mas sua cegueira tinha o fim de revelar a glória de Deus, de revelar o Messias. Jesus era a glória de Deus manifestada entre os homens, o Filho unigênito, declarado pelo próprio João, logo no capítulo 1. A cegueira de nascença, ela era uma das enfermidades que os rabis, mestres nos tempos de Jesus, defendiam e declaravam que somente o Messias poderia curar. Então, Jesus vê neste homem cego de nascença a oportunidade perfeita para que a glória de Deus se manifestasse através da vida daquele homem, para que ele pudesse revelar, através do milagre, que ele era o enviado de Deus. Isso não significa dizer que Deus intencionalmente fez com que aquela criança nascesse cega e esperasse todos os anos de sua vida até o dia que Jesus passasse o Messias e o encontrasse naquele caminho. Não. Mas que o sofrimento daquele homem proporcionava a Jesus a oportunidade de se revelar como o Messias. E ele precisava fazer isso enquanto era dia, enquanto ele estava no mundo, para que todos vissem suas obras e reconhecessem que ele era o enviado do Pai. Jesus está falando de tempo. Ele sabia reconhecer o tempo.
e por isso o administrava com zelo. Assim como Cristo, nós precisamos aprender a administrar o tempo. E a primeira lição que aprendemos com Cristo neste texto é reconhecer a realidade determinante do tempo sobre nós. Nós estamos sujeitos ao tempo. Veja o que diz o versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus diz que precisamos trabalhar enquanto é dia. E ele afirma que a noite se aproxima e devido à escuridão, ninguém pode trabalhar neste período. Entre o dia e a chegada da noite, nós temos um intervalo de horas, minutos, segundos, que chamamos de tempo. O tempo é esse cronos, o relógio que determina os diversos ciclos da vida. Costumamos dividir o tempo em períodos, uns mais e outros menos longos, que chamamos segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Nossas vidas são contadas a partir do tempo que se foi. Porque não temos como administrar o tempo que ainda não existe para nós. Vivemos e agimos no tempo que se chama presente. Pois o tempo que passou já não nos pertence mais. E o futuro, para nós, ainda é inexistente. Quanto ao futuro, eu o vivo na esperança de que um dia ele se torne presente. Mas é no tempo presente que eu vou construindo o futuro que eu espero. E é importante que você entenda isto. Porque se você tem sonhos para o seu futuro, você precisa no presente trabalhar pelo seu futuro que você almeja alcançar. Essa é a realidade do tempo. Um relógio que nunca para de girar, que não para de correr, que não temos sobre ele controle algum. Esse relógio determina nossas vidas. Estamos sujeitos ao tempo. Veja só, nós temos que trabalhar enquanto é dia. O tempo fará com que a noite venha e não conseguiremos mais trabalhar. A escuridão nos impedirá de produzir. Então eu tenho que produzir neste espaço de horas e minutos que o tempo me proporciona. O tempo então determina a minha hora de trabalho e a minha hora de descanso. O tempo é uma realidade que determina meus dias de vida, minha existência neste mundo presente. A cada hora que se passa, cada dia, mês e anos que vão correndo e passando, o tempo leva um pouco mais da minha vida, das minhas forças. Ao mesmo instante, o tempo me oportuniza a viver um novo tempo. É o tempo que determina meus ciclos da vida, minha infância, minha adolescência, minha juventude, minha vida adulta e minha velhice, até que o meu tempo neste mundo se complete. E eu deixo de existir neste tempo presente.
Portanto, a segunda lição que Jesus nos ensina neste texto é: aproveite ao máximo cada oportunidade. Veja só o que diz João 9:4 na primeira parte. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus, ciente da realidade determinante do tempo e do seu próprio tempo como homem na terra, diz aos seus discípulos: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Existe nestas palavras de Jesus uma expressão de urgência e de importância. Precisamos realizar, enquanto é dia. Ele está dizendo: não podemos perder tempo, o relógio não para. Jesus sabia que a noite chegaria, e o tempo em que ele então não estaria mais no mundo presente com seus discípulos. E ele estaria então impedido de fazer a obra do Pai. Portanto, ele tinha todo o interesse de aproveitar ao máximo cada oportunidade para realizar a vontade de seu Pai. E encontrar com aquele homem cego de nascença era a oportunidade dele mais uma vez mostrar que ele era o Messias, o enviado do Pai. A vida é o tempo que se vai. Cada segundo que se passa, minutos, horas, é a vida que foi e não volta mais. O tempo não se recupera. Por isso, ele é muito precioso. E é por isso que o apóstolo Paulo nos orienta, assim como Cristo, a aproveitar bem o tempo para fazer a vontade do Pai, para manifestar a glória do Pai. Em Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A expressão hexagorozomenoi, esta palavra é aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ela é traduzida em algumas versões como remir o tempo. E outras versões resgatando o tempo. O que isto significa? Na verdade, a ideia que está por trás dessas palavras do apóstolo Paulo é de que você tem poder sobre o tempo. Não para aumentá-lo. Não é um poder nem para diminuí-lo. Você não tem poder de aumentar as horas da sua vida e nem diminuir. Não é essa a ideia. Mas tem o poder de usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Você tem o poder de tornar o tempo útil em sua mão, antes que ele passe. Isso significa dizer que, enquanto você está vivendo o presente, faça do presente algo útil. Isso é remir o tempo, ser sábio com o tempo que está nas suas mãos, que é o presente. Porque o passado você já não pode mais alterá-lo. E o futuro, você não tem poder sobre ele. Mas o presente é o tempo de você usar com sabedoria. E dessa forma, plantar para que no futuro você possa colher os benefícios de uma boa escolha no tempo presente. É de nossa inteira responsabilidade administrar o tempo que Deus nos confiou, dedicando-o para a sua glória. Isso significa que devemos dar utilidade a cada dia vivido.
de modo que você nunca venha pensar de si mesmo: minha vida é uma perda de tempo. Para que as nossas vidas não se tornem, então, uma perda de tempo, para que no final da sua história, você não tenha deixado legado algum, para que a sua vida não se torne sem significância, é preciso administrar bem o tempo. Como podemos, na prática, administrar bem o tempo? Nós fazemos isto priorizando o que é prioridade no tempo certo. Priorizando o que é prioridade no tempo certo. Veja o que diz João 9,4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus nos ensina que existe o tempo de trabalhar, o dia. Mas Jesus também diz que existe um tempo que não se pode trabalhar, a noite. Existe tempo de produzir, existe tempo de descansar. No tempo de trabalhar, você não deve descansar. No tempo de descansar, você não deve trabalhar. Aprenda a priorizar o que é prioridade no seu tempo correto. Durante o dia é tempo de realizar, de fazer acontecer, de ir à luta. Mas à noite é tempo de descansar. É preciso descansar. E neste período, ninguém pode trabalhar. Atualmente, muitas pessoas, claro, trabalham à noite. Contudo, no tempo de Jesus, isto não era possível, porque não existia energia elétrica. Agora, o ensino que está aqui é o reconhecimento de que existe tempo para realizar e um tempo para descansar. E cada um destes tempos possui o seu horário correto de ser vivido. E você precisa se adequar dentro desses tempos. Jesus disse que precisava fazer a obra do Pai enquanto era dia, pois depois não seria mais possível. Existe uma prioridade que precisava ser feita no tempo certo. Ela não podia ser transferida para o outro tempo. Se a obra não for feita no tempo certo, quando chegar a noite, o tempo de descansar, você não conseguirá descansar. Sabe o que isso significa? Então eu vou dizer de uma forma mais direta. Eu falo então aos maridos, falo às esposas. Se vocês não alimentarem o amor do seu cônjuge por vocês, hoje, enquanto vocês estão unidos, não adiantará fazê-lo depois que o seu cônjuge se divorciar de você. Aí não adianta você esperar ele pegar a mala e ir embora e ficar chorando. Deus ajuda ele a voltar, Deus ajuda ele a voltar. Mas você o teve em sua casa, você a teve em sua casa, mas não amou. Faça enquanto é tempo. Se eu não alimentar o amor da minha esposa por mim enquanto é dia, a noite virá. E aí, eu não poderei mais alimentar este amor. E a noite, que seria então um deleite para mim em seus braços, vai se tornar pranto e choro.
Pais, se vocês não educarem seus filhos nos princípios de Deus, enquanto é dia, chegará a noite, quando não dará mais para vocês educá-los, porque eles não ouvirão mais vocês. E aí então, à noite, que era o tempo para você desfrutar da maturidade dos seus filhos, de receber deles honra, se transformará em angústia e decepções. Jovens, se vocês não estudarem seriamente enquanto é dia, chegará a noite na vida de vocês, quando não terão mais tempo para estudar. E aí, na chegada da noite, quando era o tempo de vocês desfrutarem de um bom trabalho, de um bom salário, possivelmente, vocês se verão desempregados, ou empregados em serviços braçais. Farão serviços pesados. Aquele serviço que o seu colega que estudava não quer fazer, ele vai pagar para você fazer para ele. E o tempo então, que era para você desfrutar de um bom trabalho, de um bom salário, você vai sentir dor física, dor no corpo, porque você vai ganhar o seu pão, gastando muito do seu músculo e da sua energia física. Você irá se lamentar por não ter estudado e por ver o seu colega vivendo uma vida de bonança. E aí não adianta você dizer que é Deus. Estude enquanto é tempo. Jesus está dizendo para nós que nós precisamos realizar a vontade do Pai enquanto é dia. Entenda isso. A vontade do Pai é que você priorize o que é prioridade no tempo certo. Se é tempo de orar, ore. Esse é um tempo de orar como igreja. A igreja hoje iniciou um período de 40 dias de consagração, de oração. É o tempo que Deus está dando a você para entrar no movimento da igreja de oração. Abrace o tempo que Deus preparou para você como parte do corpo de Cristo. Haverá daqui a pouco um tempo que é para você investir no seu casamento. Vai ter um encontro no próximo mês. Um tempo que Deus proporciona para você. Entre nisso, se inscreva, invista, enxergue os tempos que Deus está proporcionando a você e a sua casa através da sua igreja. Você faz parte de uma igreja e Deus vai usando esta igreja para dar a você aquilo que você necessita para que você possa aprender, crescer espiritualmente. Tempo de orar é tempo de orar. O tempo de investir no seu casamento, vai lá e invista no seu casamento. Tempo de estender as mãos, estenda as mãos. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de estudar, estude. Se é tempo de ir à igreja, vá à igreja. Se é tempo de trabalhar, trabalhe. Se é tempo de casar, case-se. Se é tempo de namorar, namore. Viva intensamente cada tempo em sua vida.
mas viva em todo o tempo com temor a Deus. Faça de cada tempo, em todo o tempo que você tem, lugar para manifestar a santidade de Deus. E sempre, quando for tempo de ser pai, seja pai. Quando for tempo de ser marido, seja marido. Quando for tempo de ser um profissional no seu trabalho, seja um profissional no seu trabalho. Quando for tempo de servir nesta casa, sirva nesta casa. Mas em todo o tempo, em cada momento, manifeste a vida, a glória, a santidade, o amor de Deus. E desta forma, as pessoas que estão ao seu redor verão a glória de Deus. E você terá oportunidades de falar do amor de Deus. Em tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Porque se você vive em todo o tempo para glorificar a Deus, se você vive cada momento intensamente, dentro do tempo certo, você vai manifestar a glória de Deus. Porque na hora que eu tenho que ser marido, eu for um bom marido, minha esposa se alegrará. Na hora que é para ser um pastor, eu for um bom pastor, a igreja se alegrará. Na hora que é para mim ser pai, eu for um bom pai, meus filhos se alegrarão. Na hora que for para ser o papel que eu tenho que ser naquele tempo, eu preciso priorizar isso na hora certa. E dessa forma glorifico a Deus. Agora, na hora que a minha esposa espera encontrar um marido, eu vou lá e quero ser pastor, não vai dar certo. Na hora que os meus filhos buscarem um pai, aí eu quero tratá-los de uma maneira profissional, não vai dar certo. Por isso, priorize o que é prioridade no tempo certo. Seja sábio. Eu quero concluir dizendo: aprenda a administrar o tempo que Deus confiou a você. Lembre-se, o tempo é a sua própria vida que está escorrendo. E na medida que seu passado aumenta, eu olho para trás agora, e eu já vejo 50 anos que se passaram, meu futuro diminui. Portanto, viva o tempo presente com temor, pois este tempo presente é um presente de Deus para você. E um dia Deus te chamará para você prestar conta do tempo que aqui você viveu. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então, de tudo, tema a Deus em todo o tempo. Como que você tem administrado o seu tempo aqui neste mundo? O que você tem priorizado em sua vida? Porque aquilo que você prioriza é onde você está investindo suas energias, o seu tempo. O que está consumindo a sua existência? Qual o legado que você irá deixar para a sua família e amigos? Eu quero te convidar a fechar os olhos. Amado Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo tempo que o Senhor tem proporcionado a nós, presente, e oramos para que o Senhor nos ajude a administrarmos o tempo da maneira agradável a Ti, a vivermos cada tempo no seu devido tempo, a priorizarmos a prioridade correta no seu devido tempo, e sempre com temor, para que Teu nome sempre seja glorificado através de nós. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de
Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.